Na verdade, foi uma grande coincidência na época, né? Porque o Filipão tinha me colocado para jogar no aspirante, né? E na época eu achei que... Falei, pô, acho que o treinador não gosta de mim, né? Porque você fica como terceiro goleiro, normalmente você vai ficando acima do peso, vai engordando, fica sem atividade, desanima, começa a ir mal no treino, né? Na época, e você sempre acha que os outros querem fazer alguma coisa para você para te prejudicar, né? No momento eu acabei achando isso. Depois, quando o Veloso se machucou, o Filipão me colocou para jogar porque eu era um jogador que estava em atividade no aspirante, então eu estava com mais ritmo de jogo do que o Sérgio. E acabou dando a chance para mim para poder começar, né, jogar. Apesar que no momento não muito feliz assim na condição do Veloso de ser um jogo extremamente importante de Libertadores, mas foi daí que eu consegui manter né, pela importância da Libertadores, consegui depois segurar a vaga de titular. Na verdade, eu acho que só depois que a gente ganhou, né? A Libertadores. Na época, até então, o Veloso era o goleiro titular do Palmeiras e, sem sombra de dúvida, se não tivesse acontecido aquela lesão com ele teria ficado por muitos anos ainda vestindo a camisa do Palmeiras. Não, porque ele se contundiu, foi grave, eu acho que um problema na coxa, e ele ficou praticamente depois o resto da Libertadores toda fora, né? Aí depois que você vai jogando e tal, é claro que você vai jogando pensando assim, a hora que o Veloso voltar, ele vai voltar a jogar. Mas como ele se machucou já no final da segunda fase, aí começou a ir para o mata-mata e eu comecei a pegar uns pênaltis, fazer partidas boas. Depois que a gente foi campeão, que eu consegui assim, né, pelo menos na época que eu achei que eu ia permanecer como titular devido à conquista do Libertadores. 2 dias sem dormir, frio na barriga o dia inteiro. Tremedeira, porque... Primeiro que o Veloso era meu ídolo, né? Você pode se preparar para um dia jogar em algum lugar, mas você não se prepara para substituir aquele que você achava o melhor goleiro que existia no mundo, né? Então, quando eu substituí o Veloso, foi uma responsabilidade muito grande, porque ele era ídolo da torcida, estava vivendo um momento muito bom e sempre entra aquele pensamento, né, de perdemos um goleiro experiente, agora vai entrar um novo para disputar a Libertadores, e o pessoal considerava, acho que foi a primeira vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em Libertadores, né? Então aquela semana só dava isso na mídia, a televisão só falava sobre isso e era o jogo que eu ia jogar, então me deu um desespero, né? Mas no fundo a gente sabe que você treina para isso todo dia, que a partir do momento que você pisa no campo ali, esse frio na barriga, esse medo todo acaba, porque você só se preocupa em jogar, em pegar a bola e não se preocupa com o que está acontecendo para fora. Aquela foi muito bem, né? Acho que até injusto em 422 jogos pelo Palmeiras falar que aquela foi minha melhor atuação, né? Eu errava muito na época, mas o time do Palmeiras era muito bom e corrigia muito os meus erros, né? Júnior Baiano, Roque Júnior. Tinha vezes que eu saía errado do gol e ninguém percebia porque os caras tiravam, né? Agora hoje eu saio errado, todo mundo vê. Então, acho que foi uma das grandes atuações que eu tive, mas eu tive outras boas atuações também com a camisa do Palmeiras, né? Mas aquela devido à importância e devido a ser contra o Corinthians no Libertadores é o que ficou mais marcado. Não, sempre tem pressão de torcida, mas eu acho que a gente treina mais ou menos. O goleiro é um capítulo à parte num jogo de futebol, né? Você tem um treinamento meio diferenciado para isso. Você vive normalmente sozinho na área, você é o que mais tem tempo de pensar, né? Mas a partir do momento que você está concentrado no jogo ali, se você perguntar para a maioria dos jogadores, a maioria dos goleiros aí, às vezes você nem percebe que tem torcida no campo. Só quando você entra, cumprimenta, mas depois você fica concentrado naquilo que você tem que fazer e nem lembra que tem pressão, que tem torcida, que se perder vai acarretar isso, se ganhar vai acarretar aquilo. Então, é uma coisa bem interessante assim que a gente quase não percebe que tem gente no campo. Isso paulatinamente você vai vendo no dia a dia, a partir do momento que você sai de uma pessoa que ninguém te conhece para uma pessoa que vai na rua, todo mundo te cumprimenta, né? Principalmente no começo, que é só cumprimento, só elogio. Depois tem as outras, tem as fases ruins, né? Mas a partir do momento que você vai no shopping, vai ao cinema e o pessoal começa a te reconhecer, pedir autógrafo, essas coisas, você começa a perceber que o seu trabalho está sendo reconhecido, mas
Mas ídolo eu acho que são várias coisas que geram hoje em dia, né? Não só o fato do cara jogar bem, né? A torcida sempre cobra um pouco, depende de como é a postura do cara dentro do campo. Por mais que o torcedor seja diferente um do outro, uns mais radicais, outros menos radicais, o cara sempre exige uma postura de raça, né, do seu jogador dentro do campo. Um cara que está vestindo a camisa do seu time, que pode perder, mas que tem que sempre que estar batalhando para ganhar. E eu sempre, dentro da minha postura, eu sempre procurei ser dessa forma, né? Eu sempre costumo falar com todo mundo, eu sou um cara que eu não gosto de perder, não sou um bom perdedor. Eu fico sem dormir, eu fico com raiva, eu me cobro muito e às vezes até me prejudica, assim. Já tive até bronquite por causa disso aí, né? Quando o Palmeiras caiu para a segunda e eu tive até problemas de saúde por isso. Então acho que tudo isso acaba, né? O torcedor acaba olhando você de uma forma diferente. Aí teve também o fato da Série B, de ter uma proposta de um time que todo mundo gostaria de ir, eu acabei não indo. Então são várias atitudes que eu tomei que deram certo para que eu me tornasse ídolo da torcida. Não, quando eu chego na minha casa já estou mais tranquilo. Minha retomada para tranquilidade é rápida. Se eu parasse de dar entrevista quando eu saio do campo, eu ia evitar 90% das polêmicas que eu entrei, né? Apesar que hoje em dia também é mais propício que o pessoal faça mais comentários, né? Devido a você não ter muitos jogadores assim com nome no país, aí um cara que tem um pouquinho de moral fala alguma coisinha a mais e o pessoal já faz aquele tumulto no outro dia, né? Eu já sofri várias vezes com fazer um comentário simples que o Palmeiras não jogou bem e no outro dia sair que Marcos critica o time. Eu acho que é um comentário muito... Você não pode ter uma autocrítica de falar que jogou mal o time, você não pode se falar isso. Então, já aconteceu várias vezes comigo, mas a gente vai aprendendo, né? Normalmente, às vezes escapa um pouquinho, mas agora eu estou mais tranquilo. Esse ano eu fiz uma promessa que só vou dar entrevista quando ganha. Quando perde eu vou embora pro vestiário quieto e depois eu falo na coletiva como todo mundo. Antes eu já me preocupava mais com nota de jornal, com comentário dos programas esportivos, né, do almoço, do final de semana. Hoje em dia, para te falar a verdade, eu aprendi que a maior crítica que você pode ter é a sua mesma, a sua autocrítica tem que ser. Às vezes o pessoal fala, Marcos falhou, eu acho que eu não falhei, para mim é a minha opinião que vale que eu não falhei, entendeu? Normalmente o pessoal não acompanha muito o treino, não sabe como é o nosso posicionamento. Chega na hora lá, aconteceu com o Bruno, um jogo do Guaratinguetá e o cara bateu a bola para trás. Aí ele foi na bola para tentar ajudar, porque ele não precisava ter ido, porque a bola não era dele. Foi para tentar ajudar, o cara fez o gol e o comentarista falou que a falha é do Bruno. Então, aí chegou aqui o seu Valdir, falou que não tinha sido falha, o Cantarelli falou que não tinha sido falha, eu falei que não tinha sido falha, então é o que vale, né? O que os que conhecem da posição falam, né? Então eu não... Até porque eu acho também que hoje em dia a imprensa é meio... Tem uns que são mais torcedores de um do que de outro, né? Às vezes eu comparava muito o jornal, às vezes eu via, para eu ganhar uma nota 6, eu tinha que pegar muito para ganhar uma nota 6, né? E a gente via outros goleiros que pegavam bem menos e pegava nota 8, nota 7. Então aí eu falei, então os caras estão dando nota como torcedor, então não vou mais me preocupar com isso. Eu acredito que pro jogo, que a gente teve que jogar o jogo da volta lá, influenciou muito mal, né? Cheguei lá, os caras queriam me matar. Mas pra carreira não atrapalhou muito não, né? Acho que o povo gosta um pouco da minha simplicidade. Eu sou um cara simples, eu não tenho muito frescura, né? Por que você pode beber um Gatorade, pode beber uma água e não pode beber um café? Você beber um Gatorade, você não está desmerecendo, mas tomar um café, você está desmerecendo o adversário. Então, é aquilo que eu falo, se você vê de uma forma negativa, a notícia vai ser negativa. Se você não vê com maus olhos, não vê, né, maldade na coisa, então na semana depois eu brinquei muito com o Bassan, que era da Globo, que fez a matéria, né, aí ele fez um tumulto no outro dia que estava tão fácil o jogo, e eu não falei que estava fácil, quem falou era ele que falou que estava fácil. Ele falou que o Palmeiras passeou e sobrou para mim que tinha tomado um café, né? Então aí eu cheguei lá, nossa, eu fiquei muito bravo com ele. Ele vinha falar comigo, eu nem conversava, nem olhava muito para a cara dele Claro que eu sei que é a atividade dele, ele tem que fazer mesmo, né? Igual teve um lance também do Renato Maurício Prado,
falou que o Palmeiras ia fazer um amistoso contra o Sport Recife lá, que o jogo ia ser um treino coletivo do Palmeiras. Ele falou. A gente chegou lá, quase apanhou a gente, que não tinha falado nada, e o pessoal falando que o Palmeiras não respeitava o esporte. A gente não deu declaração nenhuma na época, né? Então a gente às vezes acaba pagando muito pelo que os outros falam, não pelo que a gente faz. Eu já perdi muita noite de sono por causa do Palmeiras. Já fiquei 6 meses sem sair de casa quando a gente caiu para a segunda divisão. Não saía. Treino, casa. Meio com uma depressão, assim. A coisa ruim de você ficar muito tempo no clube é que você é meio vinculado com o clube, nas coisas boas e nas coisas ruins. E quando o Palmeiras caiu, então quer dizer, eu não vou num show, eu não vou no cinema, eu não vou no teatro, que os caras não falam, é o Marcos do Palmeiras. Não é o Marcos goleiro, o Marcos goleiro do Palmeiras está ali. Então, quando acontece uma coisa muito ruim como essa, que o Palmeiras caiu para a segunda divisão, você não tinha como sair, porque o palmeirense queria bater. Corintiano e São Paulino, nossa, deitava e rolava e você vai se irritando, né? Aí você fala, pô, melhor para não chegar na rua e apelar com alguém, porque se você for analisar, você é uma pessoa pública e você tem que conviver com isso. Então, para não apelar, para não brigar, para não dar notícia em jornal de polícia, melhor ficar dentro de casa. Então eu me bloqueei nesse sentido, de não sair de casa para não ficar escutando coisas negativas, né? Porque parece que te empurra mais para baixo. Aí eu já tive muito isso, já me preocupei muito com isso e já sofri muito isso aí, né? De me sobrecarregar de responsabilidades, assim, até responsabilidades que eu não tinha. Mas hoje em dia eu convivo tranquilo com isso, até porque hoje em dia o Palmeiras tem um time bom, ano passado também o time era muito bom. Jogadores de nome que a pessoa pode entrevistar outros. Hoje você entrevista o Keyson, tem o Williams, o Diego Souza, o Danilo, o Marcão. Todo jogador do Palmeiras hoje tem chance de um dia vestir a camisa da seleção ou vai para a seleção de outro país. Ano passado, Alex Mineiro. Então, tinha gente para dividir a responsabilidade, né? E há uns tempos atrás não tinha, mas hoje em dia eu já convivi. Eu aprendi a conviver um pouco mais com críticas dentro daquilo que eu falei, de saber como é que a imprensa é, como tem que ser. E a minha maior crítica, a que mais pesa para mim é a minha. Se eu tô tranquilo, pode falar mal, pode xingar, pode falar o que quiser que eu tô tranquilo. Eu tive vários. Nossa, quando ganhou a Libertadores, o Palmeiras me deu a oportunidade de chegar à seleção. Até para chegar à seleção, era a mesma coisa, né? Eu estava na seleção, o pessoal, metade queria que jogasse o Dida, metade queria que eu jogasse o Rogério. Eu era a última opção. Aí a gente sempre na época imagina, né? Se numa época de Copa do Mundo, você assistir televisão e todo mundo querendo um goleiro ou outro e você não. Aí os caras transmitiam treino da seleção, o pessoal cornetando, porque tinha que ser o Rogério, porque tinha que ser o Dida, e todo mundo contra. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, para minha mãe, meus familiares, tal, né, minha mulher, eu não quero saber o que estão falando. Não me conta porque não vai vir coisa boa, eu sei que não é coisa boa, o pessoal quer que jogue o Dida e o Rogério, então eu não quero saber. Então eu estava lá no Japão, foi ótimo que a Copa para mim foi no Japão, que se fosse aqui no Brasil não ia aguentar a pressão, não. A gente ia jogar em Cuiabá, por exemplo, em outra cidade, os caras pediam Romário e Rogério, né? Aí na outra cidade era Dida e Romário. O Romário era sempre, e aí eu sempre, né? E fui pra Copa e fui campeão e aí? Aí os caras, pô, eu sempre acreditei, mas mentira. Eu sei os caras, né? Mas eu ligo, eu sei como é que os caras são. São os melhores técnicos, né? São os comentaristas. Falam, eu trocava aquilo ali, o cara fez o gol, o cara fala assim, mas um jogador perigoso, uma hora ou outra ele podia resolver, então é os melhores que tem, mas eu sempre percebi que nunca teve uma coisa muito positiva pro meu lado, sempre foi mais, sabe? Uma bola hoje que o Júlio César sai do gol e, um exemplo, sai e dá um soco, e a bola vai para longe, que é uma coisa normal do goleiro sair, pegar e dar um soco para longe, porque você sai trombando com um monte de gente, é elogio pro Júlio César. Na minha época era, Marcos ficou no meio do caminho, saiu mal, Marcos, era para segurar a bola, sabe? Então, fazer o quê? Eu lembro, mas eu enjoei, cara. Enjoei.
Tudo que passa de mim passa o pênalti do Marcelinho. Aí eu falo, parece que só fiz isso na minha vida. Tem tanta coisa boa, tanto umas defesinhas importantes aí. Mas a torcida gosta desse pênalti. Obviamente eu também gosto. Mas é que passa tanto, né? Passou tanto. E pelo que o Marcelinho era no Corinthians na época, tal, não sei o quê, ficou mais gravado assim, né? Mas eu lembro da campanha, em 2000, você vê como é que aqui é... Eu fui melhor na Libertadores do que eu fui em 99. Né? Eu fiz melhores partidas na Libertadores do que eu fiz em 99, só que a gente não ganhou. Então ficou 99 gravado pela Vitória, em 2000 perdeu pro Boca, ficou o pênalti do Marcelinho, mas eu acredito que na época, se a gente tivesse ganhado do Boca, eu teria ganhado o prêmio de melhor de novo, no meu ponto de vista. Eu tenho meus DVD lá em casa, uns bagulho que eu assisto lá, em 2000 eu peguei muito mais que em 99. Não é que é o melhor momento, sabe? Porque eu acho que quando o cara começa a jogar é novidade. É novidade, você faz uma partida mais ou menos, todo mundo acha que foi boa, porque todo mundo está desconfiando de você. Hoje em dia, por exemplo, eu joguei ontem contra o Bragantino, eu peguei umas bolas boas. Hoje em dia o pessoal considera normal. Sabe? Você pegar 2 bolas difíceis, um goleiro do nível do Marcos tem que pegar essas bolas mesmo, não pode tomar. Então, não é que eu jogava mais em 99 e hoje jogo menos, é que hoje... Se eu pego um pênalti, parece que é obrigação. Antigamente, se eu pegasse um pênalti, era novidade. Você viu que pegou um pênalti. Então, muda, né, conforme vai passando os anos e você vai ganhando coisa, seu nome vai ficando mais conhecido, muda as suas obrigações e muda também suas responsabilidades. Hoje tem muito mais responsabilidade que naquela época. Naquela época, eu nego entrevistava o Zinho, o César Sampaio, o Júnior Baiano. E tudo que eu fiz, se eu desse uma saída do gol boa, minha nota já era boa, porque... era novidade, né? Então agora, você pula atrasado no pênalti, os caras, o Marcos tá lento, pulou atrasado no pênalti. Fala, rapaz, eu sou um goleiro que errou no pênalti. Eu não fiz o pênalti, mas pulei atrasado no pênalti. Várias. Nunca de vias de fato de bater, brigar não, mas falar umas boas já. Muito. Muito. Não acho uma postura normal, correta e... Não é porque eu tô aqui no Palmeiras faz 20 anos, eu não acho que tem que ser assim em lugar nenhum. Você tem que chegar lá, vou tirar o pé porque eu tô sendo vendido. Então não joga, então pede pra não jogar, meu, porque os outros 10 aí estão dependendo de você e você não vai tirar o pé não. Né? Então eu vou ter que ir lá falar com o treinador pra você não jogar. Nem que tiver que ir lá chegar e falar, esse cara não tá em condição de jogar porque ele tá sendo vendido e não tá com a preocupação do time de dar sequência, porque depois ele é vendido e daí a gente é desclassificado, o cara sai fora e a gente fica aí desclassificado tomando xingo e os caras daqui 6 meses nem lembram que o cara estava aqui. Não sobra nada para ele. Igual jogar na seleção. Se jogar na seleção e ir embora para a Europa, beleza. Se jogar na seleção e ficar aqui, quando o Brasil perde, é ruim, velho. Os caras, aí normalmente o jogador acha que é traíra, né? Mas eu acho que traíra é aquele que não se dedica para ajudar seus companheiros ou que não faz por merecer o que ele recebe por mês. Isso é traíra. Né? Tem muita gente que depois não dá certo e sempre culpa os outros. Porque eu não me dei certo porque aquele ali me ferrou, aquele ali me prejudicou. Né? O fracassado sempre coloca a culpa em alguém, nunca ele fala que é dele, a culpa. Nunca foi dele, né? Sempre me prejudicaram, tem que ter... Né? Sempre tem essas conversas aí. Mas eu acho que já fiz muitas amizades por isso. Você vê, eu nunca cheguei na imprensa, alguma coisa assim, critiquei um zagueiro meu por ter feito um gol contra, por ter errado, né? Mas já critiquei atacante que volta para marcar e não sobe de cabeça, o cara faz gol e a culpa sobe para nós. O ano passado a gente tomou um monte de gol de cabeça que era atacante que tinha que voltar para tirar a bola, o cara não volta. Aí o cara que o Jesse estava marcando e o Gladstone na época estava marcando, não fazia o gol, fazia outro. A culpa era do Jesse e do Gladstone. Eu nunca vi um cara chegar lá e falar assim, a culpa não é dos dois, que era eu que tinha que marcar isso aí. Né? Então o futebol também ficou muito banalizado com esse negócio de o ataque ganha e a defesa perde. Comentário básico do futebol é isso aí hoje. Né? Tipo, o Keyson ganha o jogo, o Marcão perde o jogo lá atrás. A zaga do Palmeiras é muito fraca. O Palmeiras é um time que um dos times grandes que tomou mais gol. Só que é um dos times grandes que fez mais gol. É o time grande que fez mais gol. Quer dizer que o Palmeiras é o quê? É ofensivo. Se você ataca muito, você tem mais problema defensivo. Porque a gente não pede pro Keyson, pro Diego Souza, pro Ortigosa e pro Marquinho voltar para marcar. A gente fica marcando nós ali, segura a onda, faz o que quer. Só que pra gente fazer mais gol, a gente vai ter que tomar mais gol. Então,
Aí o pessoal, não, mas a defesa do Palmeiras tem que acertar, tem que fazer isso. O ataque tá ótimo, é porque a gente corre pro ataque também. Os caras não conseguem fazer uma análise muito fiel de um comentário assim de um jogo por inteiro, como é que é, né? Como é o sistema tático de um time. Então tem muitas coisas assim que tem no futebol que. Mas é legal, cara. Dura ficar no departamento médico machucado, que aí você fica estressado. É uma coisa que eu não abro mão é de encerrar minha carreira por cima, né? Não quero ficar arrastando dentro do gol para ganhar dinheiro, sabe, para perder minha imagem. Eu acho que hoje em dia, em atividade, eu acabo ganhando mais dinheiro até com a minha imagem do que propriamente jogando bola. Obviamente que uma é vinculada com a outra, através do Palmeiras, que eu faço uns contratinhos disso aqui, de luva, de chuteira, uns comercialzinhos pra cá, uns negocinhos pra lá, umas coisinhas poucas, mas dá pra ganhar um dinheiro. Mas eu me preocupo muito em parar desse jeito, parar jogando num bom nível, né? Pro pessoal lembrar, eu acredito que não é a primeira imagem que fica no Brasil, você deixa que vão te lembrar. Então eu quero parar jogando bem, assim, sem ficar tomando uns gol besta aí pra não atrapalhar a minha imagem depois. O busto normalmente eles fazem para jogador que só jogaram no Palmeiras, né? Mas eu não me preocupo muito com isso não. Obviamente se fizer um busto, né, uma homenagem dessa, né, não tem preço para um atleta, né? Mas assim, não é a minha preocupação no momento, é aquilo que eu falei, a minha preocupação é jogar bem, ganhar títulos, ter esse reconhecimento que eu tenho da torcida do Palmeiras. Que isso que é legal quando você entra no campo, a torcida gritar que você é o melhor goleiro do Brasil, isso não tem preço, né? Então eu não me preocupo não, agora não.